continuidade aos nossos vídeos tutoriais do SPSS. Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer a seleção de mais de um caso dentro da mesma variável. Então aqui, como a gente vai usar os microdados do censo, na outra videoaula eu já expliquei como que a gente faz para abrir e como baixar esses microdados. Então aqui eu já vou dando continuidade. Esse caso específico eu vou escolher os docentes do Espírito Santo. Aqui eu seleciono o endereço dos dados, depois eu venho aqui nos inputs, espero o programa abrir, venho aqui na janela da sintaxe, substituo o meu C, dois pontos, pelo endereço dos dados, venho aqui e faço a substituição pela sigla ES, dou o play, pronto, aqui ele já vai fazer a leitura dos meus microdados. Então aqui eu tenho a base de dados, só que eu não quero usar toda essa base de dados de todos os professores. Eu quero selecionar apenas os professores do bloco alfabetizador, como meu primeiro filtro. Então eu venho aqui em dados, selecionar casos, se a condição cumprida for, escolho a variável que eu quero selecionar, que no caso aqui vai ser o FK, código etapa de ensino, coloco aqui. E agora aqui eu vou escrever a fórmula para que eu possa separar mais de um caso dentro da mesma variável. Então aqui eu quero separar todos os casos referentes à segunda série, não, a primeira série, a segunda série, o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano, que é quem eu estou pesquisando. Então aqui eu escrevo N, abro parênteses, a variável, espaço igual a 4, que é o código referente à segunda série, conforme está lá no dicionário. Posteriormente coloco OR, coloco a próxima variável, que é a segunda série, de novo OR, 14, 15, OR, 16, vírgula 1. Pronto, aqui ele vai aplicar um filtro dentro do próprio sistema e na variável que tiver esses números ele vai selecionar. Eu vou dar o continuar. Aqui eu coloco copiar casos selecionados para um novo conjunto de dados. Então aqui eu vou colocar etapa ensino PS, que é só para eu saber que é a seleção que eu estou fazendo. Aqui ele vai ficar carregando todos os casos, né? Então a gente pode ir acompanhando. Quando parar os números aqui de que o processador está pronto, é que ele já fez a seleção de todos os casos. Isso pode demorar um pouquinho, dependendo da base de dados. Pronto. Aqui ele já deixou selecionado, como vocês podem ver aqui no código etapa de ensino. Eu só vou ter os números que eu selecionei. Se porventura o número não aparecer, é porque não havia nenhum registro, como no caso de SEG. Aqui a próxima seleção que eu quero fazer é da dependência administrativa. Como eu só vou trabalhar com as escolas públicas, as escolas públicas são referentes aos números 1, 2 e 3, que seriam escolas federais, estaduais e municipais. Só que, para que eu utilize aquela fórmula do N, que eu separo mais de uma variável dentro, mais de um caso dentro da mesma variável, eu tenho que vir aqui na visualização da variável e eu vou ter que alterar aqui o tipo do dado. Em vez de sequência, ele tem que ser numérico. Isso é para que ele possa fazer uma leitura correta e não dar erro. E aqui eu vou trocar para escala. Feita essa alteração, eu retorno na visualização dos dados e prossigo para o meu próximo filtro. Então, de mesma forma, se a condição cumprida for, agora eu acho a variável ID dependência administrativa, vou colocar aqui, vou colocar N, abro parênteses, a variável igual 1, que seria federal,
dependência federal, or estadual, or municipal, vírgula 1, vou dar continuar. Agora, como eu já tenho uma base pré-selecionada, eu não quero que ele crie outra base, então eu vou colocar aqui, excluir casos não selecionados. Ou seja, ele vai retirar daqui tudo que não for, no caso, as particulares. Todas as particulares ele vai retirar. Então aqui ele vai carregar novamente todos os casos. E o meu próximo filtro que eu vou fazer é o tipo de docente. Nessa base eu só vou trabalhar com os docentes titulares. Não vou trabalhar nem com os auxiliares de sala e nem com qualquer outra condição. Então eu tenho que vir aqui e ver aonde que está o tipo do docente. Ó, identificação e tipo de docente. Eu só quero o número 1. Aqui existem duas formas. Ou a gente pode selecionar novamente, conferir se lá está na parte numérica, ou podemos vir aqui também, organizar pela forma decrescente. Ele vai carregar novamente todos os dados. Aqui a gente vai selecionar tudo que não for número 1, que será a parte de cima dos casos, e vamos efetuar a exclusão. Então, por exemplo, aqui eu tenho número 4, número 2, e eu quero que fique só número 1. Então eu vou até onde tiver a divisão. Ó. Os 410 primeiros casos, eles se referem a outro tipo de docente. Então eu vou selecionar aqui no 410, eu aperto o Shift do meu teclado e aperto o Page Up. E seleciono até o número 1. Clico com o botão direito e coloco Eliminar. Pronto, eliminei todos os outros tipos de docentes e fiquei com uma base só de docente. Em continuidade ao tipo de seleção que preciso fazer, agora eu venho aqui em Dados, Identificar casos duplicados. Por quê? Porque eu quero só os professores titulares, eu não quero aqueles professores de artes ou de educação física. Todos aqueles professores que atuam em várias turmas, eu não quero. Eu quero no máximo os professores que atuam em 2 turmas, ou seja, aqueles que possuem carga horária de 20 a 40 horas. Claro que aqui, depois de uma primeira seleção, ainda tem que se observar se há algum professor que trabalha isoladamente 20 horas só apenas em uma escola. Mas, de modo geral, eu venho aqui, seleciono a variável que seria o código do docente, coloco ele aqui como definir casos correspondentes e deixo selecionado aqui a contagem sequencial, o indicador e o último caso. Aqui ele vai gerar, no final dos meus dados, uma nova coluna, e essa nova coluna ele vai me colocar. Aqui ele faz uma sinopse dos dados, quantos casos estão duplicados, ou seja, quantos professores aparecem mais de uma vez dentro dessa planilha. Como vocês podem ver aqui no final, ele apareceu. Então aqui seria o dado primário é o último, então aqui ele vai separar em 0 e 1, que são os códigos binários, e aqui na sequência ele vai me dizer quantas vezes aparece o mesmo código. Então aqui, agora eu vou precisar do auxílio do Excel para terminar essa minha seleção. Então eu venho aqui, vou salvar essa primeira base que eu tenho, aqui eu já tenho algumas sequências pré-formatadas, fazem parte da pesquisa, como eu estou fazendo com o Brasil inteiro essa seleção. Eu venho aqui e seleciono o arquivo, na realidade só para ficar um nome padrão, e aqui eu estou apenas substituindo uma variável que seria o nome do estado. Salvo dentro dos meus dados ou na pasta que você preferir, e pronto, aqui a primeira parte já está salva. Eu fecho essa janela, pois não vou trabalhar com ela, não quero salvar os meus inputs e nem a minha saída, porque para mim eu não vou usar agora. Eu retorno dentro dos dados do Excel, que eu já tenho outra pasta separada. Venho aqui em Espírito Santo e criei essa pasta aqui. Agora aqui dentro eu vou salvar um Excel. Então, para eu salvar esse Excel aqui dentro, eu vou retornar. Na realidade, você não precisa fechar, você já pode fazer isso automaticamente. Aqui eu só estou demonstrando a forma como pode ser feito. Então, retornando aqui nos dados, eu clico aqui, vocês podem ver que ele já vai abrir uma base, pronto, com aquelas pré-seleções efetuadas inicialmente.
Então ele vai abrir a janela de saída, a janela dos dados. Ó, o processador está pronto, então ele já carregou a planilha inteira. Eu vou vir aqui, salvar como, vou escolher Excel, agora aqui dentro, onde eu já criei aquela pasta. Eu vou salvar esse arquivo, aqui eu só vou voltar um para poder pegar o mesmo formato do nome do arquivo. Troco o nome do estado e salvo. Aqui vocês podem ver que ele vai novamente carregar e salvar todos os dados. Assim que ele estiver concluído, eu vou fechar e continuar a minha seleção no Excel. Ó, aqui ele já está salvando.